Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o casal Albino Marques e Miriam Marques. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história desse casal pastoral ao longo do ministério à Igreja Adventista. Então, bom dia a vocês, muito obrigada por terem aceito o convite. Bom dia, aqui Dia. estamos para responder as perguntas. Então, eu gostaria de iniciar perguntando ao pastor Albino que nos contasse um pouquinho sobre o contexto da sua infância. Então, onde e quando o senhor nasceu, quem foram seus pais e os seus irmãos? E se o senhor pudesse falar um pouquinho onde o senhor cresceu, como que foi essa infância? Bom, nós fomos uma família de ordem rural, quer dizer, trabalhávamos na lavoura. Meus pais eram agricultores e moramos especialmente durante a minha infância na lavoura. Mais tarde mudamos para a cidade. Somos uma família de 5 irmãos, sendo que 4 eram homens e uma era mulher. E no princípio dos meus anos, lá por volta de 4 anos de idade, eu contraí uma paralisia infantil. E aí eu fiquei 2 anos sem andar depois de um tratamento de mais de um mês na cidade de Juí. Porque nós morávamos no município de Juí, mas numa colônia chamada Ramada, onde havia uma igreja. E meus pais eram adventistas e meus avós também, quer dizer que eu já sou adventista de terceira geração. Né? Então, essa é mais ou menos assim, digamos, em poucas palavras, a minha infância e a família, que era uma família de lavoura, não? E qual foi a data do seu nascimento, pastor? E o senhor nasceu ali em Juí? Eu nasci em Juí no dia 7 de junho de 1930. Qual que é o nome dos seus pais? O meu pai é Carlos Marques e a mãe Maria Marques. Muito bem. Se o senhor puder mencionar também o nome dos irmãos? O nome dos irmãos, se for em ordem, é Elma, a irmã, Jorge, o irmão mais velho, Edvino na minha frente, e o Elliot, que veio depois de mim. Muito bem. Então, o senhor já nos contou que nasceu em uma família adventista, né? E agora eu gostaria de perguntar se houve uma pessoa ou algum momento que foi marcante para que o senhor decidisse também seguir o caminho cristão, seguir a mensagem adventista? Bem, como eu disse, eu já sou, os meus avós já eram adventistas. Agora, eu não tenho ideia de como eles conheceram a mensagem, porque eles moravam na Rússia naquele tempo, eram alemães que haviam migrado para a Rússia e não posso dizer se eles já foram para lá como adventistas ou não, mas eles conheceram a mensagem em alguma oportunidade já na Europa ainda, não? E posteriormente, os meus avós mudaram para o Brasil e quando eles vieram, meu pai já estava com uma idade em torno de 13 a 15 anos, mais ou menos, não? Entendi. E então o senhor cresceu na igreja, né? E quando que o senhor foi batizado? A data do meu batismo, o dia exatamente eu não me recordo, mas foi no ano de 1946, também em Ijuí, num rio. Naquele tempo, os batismos eram realizados em rio porque não havia tanque batismal na igreja. Foi o pastor Luiz Giannini quem me batizou, em 1946. Legal, pastor. Agora eu gostaria de entrar aqui no assunto da educação, né? Onde que o senhor cursou o primário, o ginásio, o colegial? Foi ali em Juí também? Tinha escola adventista ou foi numa escola do estado? Não, o meu curso primário foi feito na Escola Adventista de Juí mesmo. Eu fiquei 5 anos estudando ali, porque naquele tempo havia um quinto ano que era a admissão, não, para o ginásio. E, posteriormente, então, eu fui para Taquara, em nosso ginásio lá, onde fiz o curso ginasial. Naquele tempo era ginasial,
digamos, não havia essa denominação de fundamental, né? Mas que o ginásio é a segunda parte do fundamental de hoje, né? E depois, então, fui para o nosso colégio, no IAE, em São Paulo, hoje é o NASP, não? Em 1951 a 56, onde fiz o segundo grau e depois o seminário de teologia. E como que foi a decisão para querer fazer teologia, querer se tornar um pastor? Em verdade, eu devo dizer que quem tomou a grande decisão para que eu me tornasse pastor não fui eu, foi a minha mãe. Porque quando eu contraí a paralisia e eu fiquei 2 anos sem poder andar, então a minha mãe ela fez uma promessa a Deus que se ele me devolvesse a saúde para que eu pudesse me locomover sozinho, que tudo corresse bem, que ela faria todo o esforço para que eu me tornasse um pastor. E, em verdade, foi ela que tomou a decisão e chegou a um certo tempo, já no ano de 1947, e ela disse, Albino, você vai para o ginásio em Taquara e você vai começar a estudar para ser um pastor. E ali foi que eu realmente compreendi que Deus estava me chamando. Mas eu devo dizer que houve uma outra pessoa que influenciou bastante essa minha decisão. Porque muito cedo, lá com 12 para 13 anos, eu comecei a falar em público no antigo programa MV, Missionários Voluntários, não? Que depois tornou-se o JA. E ali morava o pai do pastor Walter Boger, Walter Boger já falecido, não? O pai dele, Herbert Boger, e ele me estimulou e disse, Albino, você precisa estudar para ser pastor. Então, em verdade, a grande decisão foi de minha mãe. A inspiração também foi do irmão Herbert Boger, e eu depois, então, decidi seguir essa linha e, graças a Deus, me formei e trabalhei 38 anos. Amém. Que Deus seja louvado por essa história bonita, né, ali de cura e de consagração da sua mãe. Agora, sobre o casamento, eu gostaria de direcionar essa pergunta à Miriam, né? Como foi que o casal se conheceu e quando que vocês se casaram? Eu trabalhava na Casa Publicadora Brasileira. Com 15 anos, eu comecei a trabalhar lá, fui chamada pelo pastor Schinemann. E trabalhando lá dentro, eu gostei muito, me dediquei muito ali, trabalhei só 3 anos, porque me casei depois, né? Nós casamos. Mas o meu marido foi, aliás, Albino Marques foi pregar um sábado na igreja de Santo André. Era uma igreja dentro do terreno da CPB, não era a igreja da cidade, era lá dentro, uma igreja antiga. Eu estava no 3º ano de teologia naquela oportunidade. Então, eu era secretária da escola sabatina, então eu estava um pouco envolvida ali, coisa, e ele me viu, e ele parece que começou a gostar de mim, não. Isso ele pode falar. Foi o primeiro encontro, né? A primeira visão um do outro. E Legal. o tempo passou e nós acabamos nos casando em 1957, em fevereiro. Estamos casados já há 64 anos. Olha, bastante tempo, hein? Pois é. E vocês tiveram filhos? Nós tivemos um filho, mas ele faleceu aos 57 anos, porque foi acometido com câncer cerebral, o pior câncer que poderia ter, e ele lutou praticamente 2 anos com esse câncer, mas não foi possível. Ele faleceu, vai agora para 3 anos já. Entendi. Que pena. E qual era o nome dele? Elton Hartmann Marx. Ele trabalhou na Associação Paulista, lá em São Paulo, antes, aqui agora paulistana. Ele trabalhou na informática ali.
Trabalhou 12 anos, 12 né? anos, 12 anos lá. Depois ele quis ir para os Estados Unidos e ele foi para lá, já casado, né? E foi morar lá. Miriam, a senhora poderia contar um pouquinho sobre a sua atuação também ao lado do seu esposo no ministério, né? A senhora atuou em algum departamento da igreja? Bom, naquele tempo a gente não tinha um preparo para ser esposa de pastor. Não havia nenhuma instrução para a gente sobre isso. Mas como eu morava na casa publicadora, algumas senhoras, amigas, por exemplo, Isolina Waldvogel, Adélia Schinemann, Sueli Bergold, eram esposas de pastores, e elas gostavam muito de mim. E eu gostava muito dessas pessoas. A dona Isolina Waldvogel já era idosa, as outras eram mais novas um pouco. Mas eu as respeitava muito, gostava muito delas. E elas se entusiasmaram com o nosso namoro e começaram a me ajudar. Então, assim, o que fazer? Porque não tinha mesmo, eu não tinha preparo. Eu casei com 18 anos, imagina só. Então, Bem novinha. não tinha ideia o que seria a minha vida. Mas eu sempre ajudei você, né, Mãe? Sempre. Trabalhou Nas muito. igrejas e tudo, nos departamentos. E mais tarde comecei a trabalhar de novo. Eu trabalhei 33 anos na obra, mas em diferentes lugares, em diferentes situações, né? Bom, eu trabalhava com as crianças, com as dorcas, escola cristã de férias, Diaconisas. Diaconisas foi o que mais eu fiz depois de adulta. Já trabalhei na igreja de Moema, fiquei 6 anos, aliás, 5 anos na igreja de Moema, cuidando das diaconisas. Depois, em Curitiba, também cuidei das diaconisas, na igreja de Curitiba, alguns anos também, porque nós estivemos muito tempo lá. Eu gostava muito de participar dos corais, eu gosto muito da música, daqueles corais que nós tínhamos, tanto em Curitiba, como depois, mais tarde, nos colégios, né? E participava bastante, além de trabalhar, trabalhei na Associação Paranaense 2 vezes, trabalhei no IAP, quando meu marido foi diretor lá, trabalhei na Associação Paulista, né? Fui secretária em muitos e outros trabalhos também, mas sempre na obra. Porque ela falou que foi durante 5 anos cuidando lá das diaconisas de Moema, da igreja de Moema. Foi o período em que eu estava trabalhando na União Sul Brasileira, como departamental de mordomia, e mais tarde Lar e Família, e ela era secretária lá na Associação Paulista. Quer dizer, nesses 5 anos, ela trabalhava na Associação Paulista e eu estava na União Sul Brasileira. Naquele tempo, era a grande União Sul, não? Desde Mato Grosso, Goiás, até o Rio Grande do Sul. Não? Muito bem. Agora nós vamos passar para a parte, né, do ministério, especificamente. Então, pastor, quando que o senhor se formou em teologia e para onde que foi o primeiro chamado? Eu me formei no ano de 1956 no Seminário de Teologia. Mais tarde, em verdade, no ano de 1967, quando eu estava como pastor, como preceptor do UNASP, lá, do IAE, eu fiz mais um ano de teologia, me formando como bacharel em teologia. Não? E o primeiro chamado realmente foi para o norte, para Fortaleza, como distrital. Mas por algumas circunstâncias médicas, por causa da minha doença de paralisia, e não sei se havia outras coisas, eles achavam que eu não deveria ir para o norte do Brasil.
Então, meu primeiro trabalho realmente foi no Ginásio Adventista de Curitiba, no Pinheirinho, como preceptor. Então, meus primeiros 2 anos foram na preceptoria, lá naquele, então, Ginásio Adventista Paranaense. Né? Ok. Você poderia fazer um breve resumo, né, em sequência cronológica, dos locais por onde vocês passaram até a aposentadoria? Bom, depois de passar 2 anos lá no Ginásio Adventista, hoje IAP, que está em Ivatuba, lá no norte do Paraná, não? Então, fui para o distrito de Sertanópolis. Ali fiquei apenas 2 anos, e aí eu recebi um chamado para o Rio Grande do Sul, para o distrito de Santo Ângelo. Mas ali também demoramos pouco tempo, ficamos apenas 1 ano, e voltei novamente para o trabalho de preceptoria em nossa instituição em Taquara, no Rio Grande do Sul. Fiquei 3 anos como preceptor, e ali, durante 2 anos, também assumi o trabalho de pastor da igreja. E também era regente de coral e jardineiro ainda, sabe? Nossa, E dava aulas de doutrina. Dava aula de doutrinas também. Naquele tempo se fazia muita coisa, não? Agora, depois de Taquara, aí eu recebi um chamado para Mato Grosso, que hoje é Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Mas naquele tempo era todo Mato Grosso, não? Para distrital, na cidade de Campo Grande. Mas ali também fiquei pouco tempo, ficamos pouco tempo até, 1 ano, 1 ano e pouco, e novamente me convidaram para o trabalho de preceptoria, agora no UNASP São Paulo, naquele tempo era o IAE, não? Então, fiquei 3 anos como preceptor em São Paulo. Depois dali, voltei para o Mato Grosso, mas para o Hospital do Pênfigo, como capelão do hospital. Mas como o trabalho no hospital era relativamente pouco, eu me dediquei também a uma igreja, onde eu trabalhei durante os 3 anos que estive lá em Campo Grande novamente, que era a igreja do bairro Amambaí. Tivemos ali uma série de conferências muito bonita, muito bem sucedida, e tivemos mais de 40 batismos daquela série de conferências apenas. Não? Aí depois lá de Campo Grande, aí eu recebi um convite para trabalhar como distrital na cidade de Dourados, também no Mato Grosso. E ali ficamos também apenas 1 ano, 1 ano e pouquinho, quando recebemos o chamado para o departamento de mordomia da Associação Paranaense, que naquele tempo era todo o Paraná, não? E eu fiquei 5 anos lá no departamento da associação, e depois disso, em 1978, 79, fui para o departamento de mordomia da União Sul Brasileira, quando estivemos 5 anos lá em São Paulo novamente. Foi o período que ela foi diaconisa na igreja de Moema. Aí, depois da União Sul, eu recebi o convite para ser o diretor, ou fui nomeado diretor do IAP, agora já situado em Ivatuba, Maringá, não perto de Maringá, na cidade de Maringá, mas realmente no município de Ivatuba. Durante 3 anos, eu atuei como diretor do IAP, e depois disso, novamente, eu recebi uma nomeação para secretário da associação, então, Associação Paranaense, e em seguida, Associação Sul Paranaense. E foi onde terminei o meu trabalho em 1995, ou terminamos o nosso trabalho, não? Em 1995. Então, isso aí, em resumo foi a minha carreira pastoral durante esses 38 anos de ministério ativo. Não? muito bem. Para deixarmos registrado aqui nesse vídeo, né, nesse registro histórico, qual foi a data da ordenação do senhor? Eu fui ordenado no ano 1962, quando era preceptor lá no ginásio em Taquara, não, em nossa escola em Taquara. E
E ali, juntamente com o pastor Floriano Xavier dos Santos, hoje já falecido também, que era casado com a irmã Iracema dos Santos, mas também já falecida, e nós dois fomos ordenados naquela oportunidade ali no Rio Grande do Sul, em Taquara. Ok. Então, foram 38 anos, né, de ministério, quase 40 anos. E agora eu tenho uma pergunta mais especial, né? Qual que o senhor considera que foi o seu legado? Como que o senhor sente que foi usado por Deus para abençoar outras pessoas, para o crescimento da igreja? Bem, quando eu avalio o meu trabalho todo, eu me senti realizado em todos os trabalhos. No trabalho de preceptoria, trabalhei 8 anos, não, 2 anos trabalhei no IAP, naquele tempo de IAP, mais 3 anos em Taquara, depois mais 3 anos em São Paulo. Durante todos esses anos, eu pude influenciar, digamos, um grande número de estudantes que se tornaram, mais tarde, pastores obreiros também. Né? Eles são como que, digamos, um troféu do meu trabalho, não? Que, por exemplo, eu costumo dizer que eu não consegui chegar à divisão sul-americana, mas dois dos meus alunos, Alípio Rosa e Marino de Oliveira, foram tesoureiros da divisão sul-americana. E mais um outro aluno meu, Osmar Reis, foi departamental da Escola Sabatina, ação missionária, alguma coisa mais. Não? Quer dizer que estudantes que se destacaram e chegaram até o topo aqui no nosso trabalho na América do Sul. Né? Agora, posteriormente, no trabalho distrital, foram poucos anos. Não trabalhei apenas 5 anos no distrital, mas ali eu tive várias experiências muito expressivas. Mas eu gostaria de contar uma que não é muito longa, mas ela foi assim muito marcante no meu ministério. Era um domingo à noite, quando eu havia terminado o culto de domingo à noite, eu estava na porta da igreja despedindo as pessoas e eu percebi que uma senhora estava ali do lado, que eu nunca tinha visto na igreja, ela estava esperando. Aí, quando eu terminei de despedir as pessoas, ela se apresentou e disse: olha, eu sou a Adelina e eu gostaria de ser batizada dentro do período de 15 dias. E eu disse para ela: bom, mas eu não conheço a senhora, não sei quem é, mas eu desejo ser batizada. Aí, então, eu disse para ela: então, vamos pelo menos fazer uma revisão dos nossos estudos e ver como é que está a situação. E nesses 15 dias, todos os dias, nós nos sentávamos e eu estudava com ela as doutrinas básicas da Igreja Adventista. E não havia problema nenhum, tudo ela aceitava direitinho, e dizia: está tudo certo, não tem problema nenhum, mas eu quero ser batizada porque eu quero evangelizar os meus parentes. Não? Ela era de origem italiana, e realmente, no fim dos 15 dias, eu a batizei lá em Campo Grande. Eu estava no distrito de Campo Grande naquele tempo, era de Mato Grosso. E quando ela estava estudando as lições comigo, o pastor dela, que era da Igreja Batista, ele procurou dissuadi-la, mas o que a senhora vai fazer? A Igreja Adventista, essa doutrina, ela, pastor, tudo que eles estão me ensinando lá está escrito. E eu não posso rejeitar isso. Né? E depois de ela ser batizada, ela foi para a Itália para trabalhar com os parentes dela. Durante vários anos ela viveu na Itália, então. Posteriormente eu recebi uma carta dela também, porque a gente tinha alguma comunicação, né? Mas ela tinha mudado para o Canadá, para Toronto, e ali também ela trabalhou evangelizando amigos e parentes dela. Quer dizer, foi assim, digamos, uma experiência muito marcante, porque a pessoa chegou na porta da igreja, pediu o batismo, 15 dias depois foi batizada e se tornou como que uma missionária, uma discípula missionária que andou o mundo. Não, isso me marcou muito. Não?
Realmente, o Espírito Santo já estava trabalhando, né, pastor? Agora, depois, eu tive 22 anos que foram na área administrativa, não, nos departamentos e também como secretário da associação, que terminei o trabalho como secretário da Associação Sul Paranaense. Não? E ali também tive muitas experiências gratificantes no meu trabalho, onde pude perceber que as pessoas eram influenciadas pelo trabalho. Por exemplo, citando assim ligeiramente, no Paraná, no ano de 1973, eu trabalhei no departamento de mordomia e nós tivemos um resultado muito expressivo de dedicação dos membros da igreja, especialmente na fidelidade da mordomia financeira em termos de dízimos e ofertas, não? E eu trabalhava também na área do departamento de saúde. Eu dei muitos cursos sobre a saúde, como lidar com o cuidado do nosso corpo, e isso também deu uma expressão muito expressiva lá na Associação Paranaense, e posteriormente passei para a União Sul, continuando esse mesmo trabalho, também com resultados muito gratificantes. E no Lar e Família, nós trabalhamos também durante 3 anos, e durante esse período, minha esposa e eu ministramos cerca de 150 cursos para o relacionamento conjugal familiar. Não? Também demos cursos para noivos, para preparo para o casamento, e desses cerca de 150 cursos de orientação matrimonial, 21 foram em concílios pastorais. Quer dizer, que eu pude trabalhar com um grande número de pastores de nosso campo, porque não foi só no sul do Brasil, mas eu fui convidado também para dar cursos no norte do Brasil, no Pará, Amazonas, lá no Rondônia. Então, Espírito Santo, quer dizer, foram 21 encontros de casais e famílias pastorais, não? Que foi uma experiência assim, muito gratificante e bonita também. Não? E até tive a oportunidade de dar alguns cursos de casais nos Estados Unidos, não? Na igreja de Nova York, na igreja de Washington, na igreja lá em Los Angeles, que realmente era de uma cidade satélite de Los Angeles. Não? Então, isso foi, assim, em palavras curtas, foi o meu trabalho, mas eu acho que foi uma experiência muito boa e nos sentimos muito felizes com o trabalho realizado. Amém, pastor. Que Deus seja louvado. O senhor teve um mentor ou alguma pessoa que o ajudou ali, talvez no momento difícil, no início da carreira, alguém que o aconselhou? Bom, digamos, eu poderia dizer que, porque eu falei sobre a minha determinação para o ministério, foi a influência de minha mãe e, posteriormente, também do irmão Herbert Boger, pai do pastor Walter Boger. Mas, durante os meus estudos, eu penso que meus professores, aqui eu ficaria sem jeito de citar, mas eu tive os professores, todos para me incentivavam para que eu continuasse meu trabalho tornando pastor, tanto em Taquara, como posteriormente em São Paulo. E mesmo estando já na ativa, teve várias pessoas que me animaram a continuidade do meu ministério. Pastor Kimpel, pastor Schwantes, naquele tempo, o pastor Schwantes, Siegfried Schwantes, pastor Siegfried Kimpel, eram pastores assim que me estimulavam muito. O pastor Jerônimo Garcia, o pastor Rodolfo Belz, foram os que... Mas havia também, digamos, uma professora... Albertina Simão, Ana Garcia, Ana Garcia, né? Eram do meu tempo lá e elas me estimularam muito para o desenvolvimento do meu ministério.
Que legal, pastor. Agora, entrando ali em outra esfera, da saúde. O senhor tem algum conselho, algum testemunho a deixar sobre a importância do cuidado com a saúde, na sua vida ou para os novos obreiros? Bom, como eu disse, eu ministrei muitos cursos sobre os princípios de saúde, né? E nós realmente em casa nós fizemos mudanças muito grandes nesse período. Aliás, começamos a mudança quando eu estava com cerca de 35 anos, não, porque a minha saúde aos 35 anos não estava muito boa. Eu estava relativamente gordo e tinha colesterol bastante alto, pressão alta, não? Mas aí nós fizemos uma reforma em nossa maneira de nos alimentar em casa, não? E eu acho que foi isso que também me estimulou a dar esses cursos, porque depois disso a minha saúde mudou muito e eu atribuo a minha idade, que estou dentro de 5 dias vou chegar a 91 anos, não? Então, eu atribuo, digamos, todo esse período aos princípios da reforma para a saúde, não? Com certeza. E nesse trabalho eu senti que tive muita influência também nas famílias de nossa igreja, não? Famílias que começaram a citar os princípios, mudando a sua maneira de se alimentar, de se nutrir e recebendo os benefícios desses princípios. E eu diria de que os nossos pastores, atualmente, cuidando de toda a sua vida espiritual, para que possam desempenhar um bom ministério, aliás, eu diria que ele deve seguir a orientação de Paulo, que deu a Timóteo, não? Ele disse para Timóteo que ele devia pregar a palavra a todo tempo, devia viver a palavra e viver pela palavra, não? E para dar um testemunho real do poder transformador, não? Então, eu acho que vivendo os princípios espirituais e cuidando dos princípios também de saúde, os pastores podem comunicar um testemunho muito forte em favor da mensagem que nós pregamos para o mundo e fazer com que outras pessoas sintam no seu coração o desejo de viver essa mensagem com intensidade, aguardando o breve retorno de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos que esse acontecimento não esteja muito longe. Nós não temos nenhuma data marcada para isso, mas os acontecimentos que estão tendo lugar em nosso mundo nos mostram de que nós estamos muito próximos desse grande dia. E o que nós devemos fazer realmente, cada um de nós, é viver com intensidade a esperança e a certeza de que teremos um lar onde viveremos para sempre. Amém. Agora já estamos caminhando para o final da nossa entrevista e eu gostaria que o senhor, pastor Albino, e a Miriam também, cada um deixasse um verso da Bíblia, né, que gosta, o verso favorito. E, por fim, a mensagem final para quem for assistir, para quem for ouvir essa entrevista depois. Bom, eu tenho muitos versos que eu gosto, não? Aliás, aqui em casa nós temos o costume de à noite, quando vamos para a cama, antes de dormir, nós repetimos aí dezenas de versos, não, decorados, não? Falamos juntos. Falamos juntos dos versos. Que legal. Durante a semana, nós repetimos dezenas de versos bíblicos que falam de promessas, de alegria, da vida cristã, assim. E nas sextas-feiras, nós repetimos a lei dos 10 mandamentos, não? Além de também dizermos outros versos. Mas um dos versos que desde muito tempo marcou a minha vida é o Salmo 139, 23 e 24, não? Onde diz: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
eu aprecio muito esse verso, porque somente Jesus conhece o mais profundo de nosso ser, de nosso coração. E somente Ele pode nos guiar com segurança em toda a nossa vida espiritual. Então, esse verso, para mim, é muito forte, um sustentáculo forte da minha vida espiritual. Nós vamos dizer juntos um dos versos que a gente fala de noite, todas as noites, tá bom? Qual deles? Tá bom. Fala um. Em paz me deito. Em paz me deito. Nós vamos falar. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Todas as noites nós falamos esse verso e eu gosto muito dele e eu confio que Deus tem cuidado muito de nós. O meu marido tem alguns problemas, uma deficiência da paralisia, então ele não pode mais andar como ele andava muito, não é? Andou muito, muito, muito. Mas ele correu, Júlia, 30 anos, ele correu, resistência, com todo o problema de paralisia. Então, isso foi uma bênção muito grande que Deus deu, porque nós, como obreiros, nós não tivemos problemas de saúde, né, bem? Não tivemos. A obra não gastou conosco, o Proasa não gastou com a gente, não é? Durante a nossa vida ativa. Agora nós já consequência dos bons hábitos, né? Nós já estamos agora precisando. Mas estamos gastando pouco agora na vida, digamos, de aposentado. Não temos poucos problemas com a graça e a bênção de Deus. Amém. Então, eu queria agradecer muito ao casal por ter dedicado um pouquinho dessa manhã aqui para essa entrevista e que Deus seja louvado por toda a trajetória de vida de vocês, pelos lugares onde vocês passaram, com certeza deixaram bênçãos, foram bênçãos para outras pessoas, para os alunos, né, na preceptoria, para os membros, nas palestras, nos conselhos particulares. Que Deus seja louvado, pastor Albino, que Deus seja louvado, Miriam, pelo ministério de vocês e que ele continue abençoando muito ao casal. Muito agradecido. Obrigada.